bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver, mas vamos para mais uma lição. Bom, quem tá ansioso aí para acabar essa pandemia toda? Eu! Mas enquanto não acaba, vamos estudar um pouquinho aqui, por aqui mesmo, legal? Antes da gente começar, o que a gente vai fazer? Exatamente, vamos orar, né? Vamos orar porque Deus é que vai orientar e falar no nosso coração aquilo que Ele quer pra gente, beleza? Deus, muito obrigada pelas nossas vidas, pela proteção de cada dia, pelo alimento, porque o Senhor não deixa faltar nada, Pai. Principalmente pela Tua palavra. O Senhor não nos deixa faltar a Tua palavra. O Senhor não deixa, ó Deus, faltar, ó Deus, o alimento espiritual para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada porque todos os dias nós temos a oportunidade de estar falando contigo, de estar ouvindo de Ti, da Tua palavra, as coisas que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Deus. Esteja trabalhando nos nossos corações para que possamos crescer e sermos pessoas melhores, pessoas que servem e que te amam, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, né? Então, gente, vamos lá para mais uma lição, né? Aí, nossa lição de hoje, né? Bom, queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem rei ou rainha por um dia, o que vocês iriam decretar? Qual seria aí a vontade de vocês? O que vocês iriam fazer nesse dia aí como rei ou rainha? Vamos pensar. O que a gente pode fazer com o poder que a gente teria sendo rei ou rainha? Sabe, o meu filho gosta muito do Homem-Aranha, né? E aí no filme do Homem-Aranha, né? Parece que é bobeira, né? Mas não. Mas no filme do Homem-Aranha tem uma frase que ele fala assim: com grandes poderes há grandes responsabilidades, né? Então, quanto mais poder a gente tiver nas mãos, maior a responsabilidade. Melhor nós temos que saber usar esses poderes que nós temos, né? E sendo rei ou rainha, existem sim grandes responsabilidades que a gente tem que fazer, não é verdade? Será que vocês iam fazer? Tô curiosa. Depois vocês poderiam até comentar, viu? O que vocês poderiam fazer se vocês fossem reis ou rainhas, hein? Bom, vindo para nossa lição, lembram da lição passada, né? Lembram que Davi, ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, né? De ir lá e se vingar e acabar com aquela história toda. E ele teve aquela oportunidade, mas ele não fez, né? Porque o coração de Davi era diferente. Diferente do coração daqueles homens que estavam incentivando para que ele fizesse, para que ele se vingasse, né? O coração de Davi era diferente. O coração de Davi era um coração que agradava a Deus. E isso nos leva ao nosso versículo, né? Que o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Em 1 Samuel 13:14. Lembram do nosso versículo? Bom, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, né? Isso é que nós aprendemos, né? Com Davi. Porque ele agradava o coração de Deus. Bom, na lição de hoje, né? A gente vai falar agora, finalmente, do reinado de Davi. Ué, mas o que aconteceu com Saul? Vocês lembram? Lembram tudo, né? Vou mostrar as cenas. Olha aqui uma cena. A outra. Que Davi lá viu, avistou, depois os amigos. Lembra? Ele cortou a capa. Ele mostrou para Saul que ele teve a oportunidade, mas não fez nada. Mais uma vez, né? Por 2 vezes aconteceu isso. E ele mostrou para Saul que ele teve
aconteceu isso, mas ele não fez nada, né? Então, aconteceu que passou-se um tempo, né? Que Saul, ele morreu, né? E um servo de Saul, né, ele foi contar a Davi o que aconteceu com Saul e Jonatas, né? E os demais pessoas que estavam lá na batalha. Ele levou algumas coisas de Saul para Davi. Quando Davi viu aquelas coisas e soube que Saul estava realmente morto, quando ele viu aqueles objetos, quando aquela pessoa falou para ele, né, que Saul estava morto e ele viu aqueles objetos, sabe o que aconteceu? Sabe o que Davi fez quando ele soube que Saul estava morto? Ele fez um churrasco. Nada disso. Não fez nada disso. Davi chorou muito e ficou muito, muito, muito triste, porque ele amava a Jonatas, amava e respeitava Saul, sabia que Saul tinha sido um rei que tinha sido escolhido por Deus, que havia 3 critérios, lembra? 3 critérios para ser escolhido por rei ser escolhido, né? Um dos critérios era ser ungido, Saul foi ungido. Outro critério era realizar aí atos heróicos, né? Que Saul era um homem forte e tal, né? E ganhou algumas batalhas e tal. E o outro critério era ser reconhecido pelo povo. E Saul foi reconhecido. Então, Saul tinha os critérios. Ele foi uma pessoa separada, escolhido. Os caminhos que ele levou depois, o que ele fez com a responsabilidade, com os poderes que ele teve nas mãos, isso é outra história. Mas Deus deu a responsabilidade nas mãos dele. Deus deu tudo na mão dele. E ele que escolheu as coisas erradas. Ele que deixou o coração dele contaminar. Por isso que eu pergunto para você, com grandes poderes há grande responsabilidade. O que você faria com a responsabilidade de ser um grande rei ou uma rainha? Bom, então Davi ficou extremamente triste. Davi ficou muito triste, Davi ficou de luto, ele ficou realmente muito triste por tudo o que aconteceu com Saul e com Jonatas, né? E aí, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Vou colocar assim, né? Este homem que foi levar as coisas de Saul, né? Bom, Davi, ele foi reconhecido, passando-se isso, ele foi reconhecido como rei, né? Ele teve todos os critérios. Então ele foi reconhecido, passando a morte de Saul, ele foi reconhecido. E ele teve os 3 critérios. Os 3 critérios. Ele foi ungido, Samuel ungiu, né? Ele realizou ato heróico. Poxa, caraca, mais heróico do que um rapazinho e contra um gigante de quase 3 metros de altura, né? Fora as outras coisas que ele já tinha feito. E ele também foi reconhecido pelo povo. Então, a partir daquele momento, ele foi reconhecido pelo povo. E ele se tornou o rei, né? Ele se tornou o rei de Israel. Bom, e aí, o que ele fez? Ele quis trazer a arca, né? A arca da aliança. Olha aqui. Todo mundo consegue ver? Então, ele trouxe a Arca da Aliança, né? Que era uma caixa de madeira, né? Um baú coberto de ouro. Dentro dela ficavam guardados as tábuas dos 10 mandamentos, né? E ele trouxe, né? A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Davi trouxe novamente a arca para o meio do povo. A arca havia sido roubada pelos inimigos. Ao trazer a arca, Davi deixou bem claro o quanto ele se importava com as coisas de Deus. Ele estava mostrando que Deus iria governar o seu povo por meio dele, né? O povo festejava com Davi e o povo ficou feliz, né, com tudo que Davi que estava fazendo e com a iniciativa dele de trazer essa arca, certo?
Mas mesmo sendo um rei importante, né, e honrado, Davi continuou amável, bondoso. Davi continuou com o coração dele sempre querendo agradar. Ele era rei, ele tinha poderes de rei. Ele poderia realizar, podia, sei lá, ficar soberbo, poderia ficar, sei lá, ignorante, grosso, né? Já viu algumas pessoas assim? Que só porque, sei lá, melhorou de vida um pouquinho e aí acha que é a rainha da cocada preta, né? O rei da cocada preta, que a última bolacha do pacote, sabe? A pessoa acha que só porque tem, sei lá, um pouquinho de dinheiro a mais, ou uma condição melhor, ou tem uma roupa, ou algum objeto, ou até mesmo um celular, sei lá. A pessoa acha que pode humilhar as outras, ser melhor do que as outras. E Davi, nada disso. Ele continuou humilde, bondoso, com coração generoso. Ele continuou fazendo isso. E uma das provas que ele queria que Deus reinasse e de que Deus estava no reinado dele foi a que ele fez. Ele trouxe a arca de volta para que essa arca estivesse ali, que a presença de Deus estivesse o tempo todo ali, né? O tempo todo. Bom, Davi, com um coração tão bom, ele se lembrou do que ele tinha falado com Jonatas. Que ele tinha falado... Caiu um negócio aqui, gente. Ele tinha falado com Jonatas, né, que ele não iria fazer nada com os familiares. Ele tinha feito uma promessa, lembra? Bom, fez essa promessa e aí ele ficou pensando, poxa, será que tem algum parente de Jonatas? Será que sobrou alguém do pessoal de Saul? Será que sobrou alguém? E aí ele ficou sabendo, né, que sobrou uma pessoa, Mefibosete. E aí ele mandou chamar, né, Mefibosete, e aí Mefibosete chegou tal, e ajoelhou, né, e em respeito, né, e Mefibosete, ele não era um homem igual aos outros homens, porque ele tinha uma deficiência, né, e ele era aleijado dos 2 pés. E aí isso torna Davi ainda mais generoso, porque ele estava abrindo, né, o coração e as possibilidades para uma pessoa que tinha que necessitava realmente, né, também de ajuda. E aí ele encontrou Mefibosete, né, e ele trouxe Mefibosete e falou com ele que ele ia ter todos os bens que eram de Saul. Ele devolveu tudo para ele. Ele deu empregados para ele, pessoas para servirem a ele. Abençoou Mefibosete, a família dele. E ainda mais, convidou Mefibosete para todos os dias comer com ele, sentar à mesa, participar das coisas, né? Lá do reinado de Davi, né? Estar sentado à mesa do rei, né? Então ele teve essa sabedoria e ele foi fiel ao que ele falou com Jonatas e fiel aos princípios dele, o que ele era de verdade, o caráter que ele tinha, né? E Mefibosete passou a estar com Davi, a estar comendo ali, né, com Davi o tempo todo, a estar ali com eles o tempo todo. Bom, Davi nos mostra coisas bem importantes, né? Dos 10 mandamentos, né? Para amar ao próximo. Ele mostra que a gente tem que olhar para o outro com o olhar de que precisamos amar mesmo. Jesus nos ensinou que o principal mandamento é amar o próximo. É amar o próximo, né? Então ele ensinou isso pra gente. Jesus ensinou que a gente precisa amar mesmo, que a gente precisa cuidar do próximo.
E aí a gente, às vezes, no nosso egoísmo, não tá nem aí. A gente tá comendo as nossas coisas gostosas, mas a gente não tá nem preocupado se tem pessoas que estão precisando do alimento. Às vezes, perto da gente, sabe? Às vezes, igual vocês, na escola, tem um coleguinho ou outro que tá passando por alguma coisa, mas a gente não tá nem aí. Sabe quando eu era criança? A gente passava bastante dificuldade. E aí, tinha dia que eu não tinha uma borracha. Uma borracha para pagar o meu trabalhinho lá, não tinha uma borracha. E aí, você sabe que tinha coleguinha que falava que eu pedia borracha emprestado? E aí eu falava, você podia me emprestar sua borracha, por favor? Você sabe que o coleguinha falava? Ah, eu não posso, minha mãe não deixa. Como assim? Não deixa emprestar uma borracha, né? Isso ficou gravado, porque como assim não deixa emprestar uma borracha, não, né? Eu coloco isso para os meus filhos para que eles não sejam egoístas. Nós não devemos ser egoístas. O que a gente tem que dividir. E a gente aprendeu isso com o Davi, né? Aprendeu que a gente tem que ser bom, né? Ele foi bondoso, ele foi cuidadoso com o descendente, né, com o neto, que esqueci de falar que Mefibosete, ele era filho de Jonatas, tá? Não sei se eu já falei. E ele foi, assim, benevolente, bondoso com o neto do homem que perseguia ele, né? Em nenhum momento Davi quis, eu vou me vingar dele, ou não, vou querer me afastar dele, não. Ele ofereceu a bondade, né? E ofereceu tudo, devolveu todos os bens e tudo aquilo que pertencia à família de Saul, ele devolveu para Mefibosete, né? E a sua família. Bom, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu hoje, nessa lição, de que nós devemos amar a Deus e servir ao próximo. Amar a Deus sempre. E servir ao próximo sempre também, né? Porque é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou exatamente isso, que é amar o próximo, né? Nos dedicar a nossa vida ao próximo é, assim, o que agrada ao coração dele. Então, o que a gente aprendeu? Amar a Deus e servir ao próximo. E que você possa ficar com essa palavra gravada no seu coração. Você faça a sua lição aí direitinho. Se faltou alguma coisa, peça ajuda pra mamãe, né? Que a tia aqui fica, né, às vezes meio doida aqui com tanta informação, tanta coisa. E uma forma diferente da gente ficar fazendo. Gente, eu tô fazendo aqui, eu faço os vídeos com vocês, mas ó, tem noção de que nervoso que eu passo, da vergonha que eu tenho, né? Outro dia uma moça falou assim, eu te achei no YouTube, não sei o que. Eu falei, Jesus, que misericórdia, tem misericórdia. Fiquei morrendo de vergonha, né? Mas fazer o quê? Estou aqui para fazer o que a gente tem que fazer. Colocar a cara pra gente fazer a vontade de Deus, né? E que a palavra de Deus fique propagada. Se isso servir para que as pessoas possam amar a Deus e servir ao próximo, que seja feita a vontade de Deus. Gente, muito obrigada por vocês estarem participando, fazendo as suas lições, né? Obrigado papai e mamãe aí que tá sempre ajudando, tá sempre colocando aí seu pequeno para fazer. Muito obrigada, gente. Esteja fazendo a sua lição, manda para mim, por favor, o aviso lá no WhatsApp que você fez a lição, para que a gente possa, em nome de Jesus, né, estar colocando lá na chamadinha e aí passando para a próxima etapa da nossa lição. Fica ligado que a lição que vem, aí a gente tem falado de Davi, tem falado das coisas boas, tem falado reinado de Davi, vemos aí que foi tudo bem. E como é que vai ser semana que vem? Tô te esperando, hein? Beijo!